Yes, Dante, but there is one question from the past. That's Patricia speaking. Can you hear me, Bante? Yes. Okay, right. So I don't know. First, let me give the Dhamma talk. Is The questions for the end. You can bring that question up first, the first question. All right. At the end of the talk, okay? It's the only one, all right? Thank you. Now our short weekend retreat is almost over. I want to speak a bit about, how we practice these teachings in our daily life, and especially in terms of how do we weaken our past conditioned karma, and how do we change our karma. There's often a talk about the karma being, is it fate or is it free will? Now, it's a little bit of both in terms of whatever we've done in the past, then we're going to have to experience the results of a lot of that, especially if we don't change ourselves. So in that way, it's a kind of a fate. So if you're a chronic thief, sooner or later you're going to get caught and then suffer for it. Or if you have any addictive habits, then if you don't change them, at some point you're going to have to suffer the consequences of that. Então, o Bante gostaria de dar aqui a última palestra do nosso curto retiro, né? E vai deixar as perguntas para o final. E ele gostaria de falar sobre como levar essa prática, né, para o nosso dia a dia, e principalmente em relação a lidar com o nosso karma passado, né? Então, tem normalmente essa discussão que vai, né, que se estende sobre, mas a lei do karma diz respeito ao destino, ou será que a gente tem algum livre-arbítrio nessa história? E o que o Bante quer discutir com a gente é que é um pouco das duas coisas, né? De um certo modo, se você é um ladrão em série, em algum momento você vai ser pego. Mas se você tem algum tipo de vício, em algum momento você vai sofrer as consequências disso. Mas o Bante quer falar com a gente sobre como a gente pode trabalhar para enfraquecer o nosso karma negativo. So if we don't change our habits, then it's going to be, pretty much probably true that we're going to have to experience the results of those. But we do have a choice, a conscious choice. Again, karma is the conscious choice, action, that we can change what we're doing in the present moment. So we can't change what we've done from the past, but the only change that can happen is in the present moment with our intentions, our intentions, mental intentions, and learning to abandon the negativos, pensamientos negativos, and actions negativos, so that they don't accumulate to the future. So only in the present moment, using our plena attention y sabiduría, can we then have the free will to change our mind and to purify the karma, so the negative karma especially, and to develop the wholesome karma that will help us grow toward more freedom and liberation.
Então, se a gente realmente não mudar os nossos hábitos, não vai ter jeito, a gente vai sofrer as consequências dessas más ações. Mas o que a gente pode fazer é ter uma escolha consciente no momento presente sobre a mudança desses hábitos, porque justamente o karma tem a ver com isso, com as escolhas conscientes ou ainda com as intenções que a gente coloca nas nossas ações. E o momento que a gente tem para poder fazer essas mudanças de hábito é no momento presente, no aqui e agora. É nesse momento que a gente tem a capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio e, com isso, conseguir, aplicando a nossa plena atenção no momento presente, fazer uma escolha, fazer uma mudança desses nossos hábitos. Então, é com isso que a gente consegue não mudar o que aconteceu no passado, mas, a partir do momento presente, fazer escolhas diferentes que vão nos colocar no caminho de experienciar uma mudança e a libertação. But it's a little bit too long. Could you shorten a little bit, please? I'll try to be Thank you. more mindful about it. Disculpe. Tranquilo. So we've already looked at or discussed the karma is done through the three doors of the body, the speech, and the mind. Então, a gente já discutiu que o Dharma ele pode ser aplicado através dessas três portas, das ações, das falas e da mente. But ultimately, it's the mind that does even the body and the speech. It's the mind that generates the actions of body and speech. So really, you could say all karma is from the mind, but it's expressed through the physical body and the speech in the axons. Mas no fim das contas é a mente que controla essas ações de corpo e mente. Então é através da mente que o karma se expressa, tanto nas ações e nas falas. Mas de maneira última, você pode dizer que o karma é originado a partir da mente. And that's why the practice of the Dhamma, I think many of you know that the teachings of the Buddha, the fourth noble truth, is the way to bring the wheel of suffering to an end. E como vocês devem saber, da prática do Dhamma, que a gente sabe das 4 nobres verdades do Buda, tem a ver com colocar a roda do sofrimento para terminar, encerrar a roda do sofrimento. And that is defined as the Noble Eightfold Path. E isso é definido como o nobre caminho óctuplo. Yeah, Noble Camino Octuplo. But a lot of people have difficulty remembering oito coisas, 8 things. As pessoas têm dificuldade de lembrar. So it's broken down into 3 main groups. A gente pode subdividir em 3 subgrupos. And those are called Sila, Samadhi, and Panya. Esses nomes em Pali. Skillful behavior, mental calmness, and sabedoria, wisdom. Então, Sila é um comportamento hábil, Samadhi pode ser chamado de tranquilidade mental e Panya, sabedoria. But I like to translate the Samadhi as mental tranquility, because the word Samadhi is sometimes misunderstood by a lot of people and so on. But the effect of Samadhi means basically mental tranquilidade. The mind resting in the
momental presence. Então, o Bhante gosta de usar a tradução para samadhi de tranquilidade mental, porque as pessoas fazem muita confusão com a palavra samadhi, né? Então, tranquilidade mental ajuda a gente a ter essa ideia de que se trata simplesmente da mente repousando no momento presente. It means the subsiding of the mental activities. Tem a ver com enfraquecer, né, ou de alguma forma diminuir as atividades mentais. The subsiding of the thoughts of past and future. Enfraquecer, superar os pensamentos sobre o passado e futuro. But anyway, so let's say the control of the body and the control of the mind and then the wisdom. So these three stages comprise the eightfold path. Então, vamos resumir o nobre caminho óctuplo em simplesmente três coisas: o controle da mente, o controle do corpo e o desenvolvimento da sabedoria. And these also directly affect the karma. E é isso que vai afetar diretamente o karma. Because we said karma is manifest through the body, the speech, and the mind. Porque justamente a gente diz que o karma se manifesta pela fala, pelo corpo e pela mente, pelas ações, pela fala e pela mente. So the practice of the skillful behavior is basically mean following the preceptos. E a gente pode dizer que o controle do comportamento, né, o comportamento hábil tem a ver com seguir, respeitar os preceitos. And the minimum of that is the cinco preceptos. E o mínimo são os 5. Of course, for other people, there are more precepts too, like the oito preceptos and the precepts of a novice monk or a monk, or 10 precepts too. But the cinco preceptos are the minimum. É claro que tem outras quantidades para outras pessoas, como pessoas que seguem os 8 preceitos ou até os 10, os noviços ou os monges completamente ordenados seguem outras quantidades de preceitos, mas os 5 são o mínimo. So basically, those 5 precepts are controlling our body and speech from committing the karma negativos. Então, basicamente, o que esses 5 preceitos nos ajudam é prevenir que a gente gere os karmas negativos. So that's why that's considered, the practice of sila is considered to be the foundation of changing one's karma. E por isso que a prática de sila é considerada a fundação, a sustentação para que a pessoa mude o seu karma. Or the starting point for changing our karma. No mínimo é o ponto inicial para se mudar o karma. So, because again, if you really check up, most of the suffering, even physical suffering and mental suffering that happens to you or other people in the world, we can read it on the news, is because they're not following the cinco preceptos. Se você for conferir, analisar, né, a maior parte do sofrimento físico e mental que acontece com você, com as outras pessoas, você vê outras pessoas nos noticiários, por que elas estão sofrendo dessa maneira? Porque elas não seguem ou não seguiram os 5 preceitos. And even many sicknesses or diseases are also caused by not following the preceptos. E até mesmo doenças e enfermidades acabam acontecendo porque as pessoas não seguem os preceitos. For example, if you go out and have free sex with a lot of people, you might get a STD, right? A disease from that.
Então, por exemplo, se você sai por aí praticando sexo livremente com um monte de pessoas, você pode acabar contraindo uma doença sexualmente transmissível, né, que acontece por causa dessa ação. Or if you drink alcohol or take other drugs, you could get diseases from that too. Liver disease from drinking too much alcohol, or so many kind of problems, lung disease, from smoking or whatever. So even our habits lead to unnecessary illness and sickness, let alone death. Da mesma maneira, se você acaba consumindo muito álcool ou fumando, você pode contrair doenças no seu fígado, no seu pulmão, e você pode acabar até chegando à morte por causa desses hábitos que levam hábitos que acabam levando a sofrimento desnecessário. But the 5 precepts are kind of a forced behavior. E os 5 preceitos são como se fosse um controle dos seus comportamentos. Você está, de certa maneira, forçando alguns comportamentos. In the beginning, we have to kind of force ourselves to observe the precepts, No começo, a gente tem que se obrigar a seguir os preceitos. Like if a mosquito is biting you and you have that urge to want to slap it and kill it, we have to force ourselves, not to kill, but we still might like to kill it, but the precept help us to remind not to do it. Por exemplo, tem um mosquito que pousou em você, está te picando, a gente tem aquela vontade de bater no mosquito, né? Acertar ele e matá-lo. E a gente se segura, fala, não vou fazer isso. Então, o que acontece é que você ainda tem essa vontade, você ainda tem essa intenção, mas você se obriga a não cometer esse ato. Well, you might like to, tell a lie or to steal something or to, intoxicate the mind, but the precept is always or go sleep with somebody else you shouldn't be doing with and get the problem. So by remembering the precepts every day, it helps you to be more mindful when that urge comes and say, no, this leads to suffering and let me not do that. Então, do mesmo modo, para outras ações, você pode até ter vontade de contar uma mentira, de roubar alguma coisa, vontade de se intoxicar, ou vontade de praticar sexo com uma pessoa que você não deveria, que pode levar a algum problema. E apesar de você ter essa vontade, os preceitos te ajudam a refletir, né? Não, mas espera aí, essas ações, por mais que eu tenha essas vontades, essas ações podem me levar a sofrimento no futuro. So it's like having a policeman in your mind. É como ter um policial dentro da sua cabeça. Because if the traffic lights go out in São Paulo, and there's no traffic lights, then a policeman has to go out in the road and direct the traffic. These people have to stop and these people can, come this way and so on. So everybody obeys the policeman, right? Sorry for the bell. Más o menos. Ok. Então, imagine que você tem uma situação em São Paulo que acabou a luz, né? Tá sem semáforo, então tem que ir lá um policial no meio da estrada, e é ele que vai falar, os carros daqui param, os carros de lá vão continuar, então esse policial está guiando o que pode e o que não pode acontecer. Da mesma maneira, ele vai ter isso na sua cabeça. Because of the fear of getting a ticket or have to pay a big fine, so that fear makes you obey the policeman. E as pessoas obedecem porque elas têm medo, né? Elas não querem tomar uma multa, não querem levar uma bronca, por isso que elas vão, por causa desse medo, obedecer ao policial. But, so the same way, the consciously undertaking the precepts helps us to, remember them every day when those urges come up, because the urge to break the precepts comes up very strongly and quickly.
Então, o compromisso com os preceitos nos ajudam a lembrar, né, quando essas vontades, esses impulsos surgem na mente para cometer alguma dessas infrações, digamos assim, a gente tem esse compromisso consciente com os preceitos que nos ajudam a nos manter firmes, porque esses impulsos eles surgem de maneira muito forte, de maneira muito rápida na mente. Because again, our habits only remain strong because we practice them over and over again. So by having the precepts, taking the precepts keeps it in the back of the mind. So in the present moment, when that urge comes up in the present moment, we can have the pleine attention to décher that negative desire also. Então, como a gente sabe, né, os nossos hábitos se formam quando a gente repete várias e várias vezes uma ação. Então, da mesma maneira, a gente faz isso com os preceitos, porque daí a gente consegue manter esse comprometimento com os preceitos ali no pano de fundo da mente. E daí, quando surgem esses impulsos, a gente pode aplicar a plena atenção e nos manter firmes, aí, segurar esses impulsos que surgem. But just following the precepts alone is not enough, because there's always the chance of your losing your mindfulness and breaking the precept. Mas só esse compromisso com os preceitos não é o suficiente, né? Porque sempre existe a possibilidade de, num momento em que você não tiver plena atenção, você vai acabar quebrando o preceito. And then you have to suffer the consequence of that. Once you do the action, you can't take it away. Even if you apologize, you could have a fight with your friend and apologize, but they'll still hold it in their mind against you, negative thoughts. So that's why, once you commit an action, even though people might forgive you, or you get out of jail after 10 years and neighbors will see you, oh, that's an ex-prisoner, and have these negative thoughts against you. So it follows you the whole life, Então, isso é importante, porque uma vez que você cometeu uma ação, não tem mais volta, né? Você vai sofrer as consequências disso. E não adianta nem se desculpar, não faz diferença se você se desculpar. Uma vez que você cometeu a ação, está dado, né? Por exemplo, você briga com um amigo seu, brigou e depois pediu desculpa. Ele pode até te desculpar, mas no fundo ele ainda vai lembrar, teve aquela vez, aquela coisa errada que ele fez comigo, vai sentir, vai ter essa lembrança, né? E isso vai acontecer em qualquer situação. Você, por exemplo, é preso, e daí você ficou preso 10 anos, saiu da prisão, mas as pessoas ainda vão olhar para você, aquele ex-presidiário, vão olhar para você desse jeito, você vai continuar sofrendo essas consequências. So the practice of the sila only prevents the physical actions or the actual vocal speech. E, portanto, a prática de sila vai te ajudar a manter, prevenir os resultados das ações que advêm da fala e das ações. But it doesn't necessarily purify your intention and purify the desires for it. Mas não necessariamente vai purificar as suas intenções, purificar esses desejos, purificar a mente. And that's where the practice of meditation plays its important role. E é aqui que o papel fundamental da meditação se dá. And the practice of meditation comprises both the concentration and plena atenção. Meditação se dá a partir desses dois fatores. And basically, that tranquilizes your mental thoughts. When you develop the concentration, you overcome the 5 hindrances, then the mind becomes tranquil, resting in the momento presente.
Então, essa prática tem a ver com tranquilizar os pensamentos. Então, a concentração tem a ver com superar os 5 obstáculos, né? Quando a mente consegue fazer isso, ela consegue se pacificar. When the mind has become tranquilized in the momento presente, then it's not thinking about the past or future, and no thoughts about breaking precepts would come into your mind. Quando a mente se pacifica e se tranquiliza no momento presente, ali estando no momento presente, não tem como surgir pensamentos para quebrar os preceitos. Então, é assim que sua mente se estabelece. Por exemplo, how many of you, I'm asking you a question, you can just answer by raising your hand. How many of you have sometimes, for a few minutes, had some nice peaceful meditation where there was no too much thoughts in your mind and you were completely contento con momento presente? Então, uma pergunta do Bant. Levanta a mão aí quem alguma vez conseguiu, ainda que por alguns minutos na sua prática de meditação, estar ali no momento presente, com contentamento e tranquilo dessa forma. Okay, so I ask you, during that time when your mind is tranquil, do you have any thoughts to go out and have sex? Do you have any thoughts to tell a lie? Do you have any thoughts to go into the store and steal something? Do you have any thoughts to go out and kill somebody? Então, a pergunta do Bant é, nesse momento, né, que vocês falaram que vocês experienciaram, você teve vontade de sair e fazer sexo com alguém, de ir lá e roubar uma loja, de mentir ou de matar alguma pessoa? Você teve algum pensamento desse tipo? So that's why the practice of meditation helps to tranquilize even the thoughts and the urges in the mind that would lead to breaking any precepts. É por isso que a prática de meditação ajuda a tranquilizar, pacificar a mente, de modo que não surjam pensamentos que acabariam levando a quebrar algum preceito. So the more you practice meditation, every day you practice meditation, then gradually the body accumulates this kind of tranquilidade in the cells and system nervosa, on a more deeper basis. You become more content, not to always have to go running around and doing all kinds of things. Então, quanto mais você pratica a meditação no seu dia a dia, né, quanto mais você fazer isso, mais você estabelece no corpo um contentamento que acaba permeando, né, o seu corpo e vai mudar você, te impedindo de ter esses pensamentos com vontade de sair para lá e para cá, fazer um monte de coisa. But the problem is you can't always stay in the samadhi. You can't always stay with your mind in the momento presente, in that perfect contentment. Mas o problema é que você não pode estar o tempo todo experienciando samadhi, nesse sentido de uma mente completamente contente, com contentamento no momento presente. Você não consegue sustentar isso o tempo todo. So there's always the danger of you losing that contentment, and then in that moment of unmindfulness, then again, perhaps breaking the precept. Então vai ter sempre esse risco de esse momento de contentamento não se sustentar e num momento ali de falta de plena atenção, você acabe quebrando um preceito. That's why even samadhi or tranquilidade is not enough to purify the mental karma, the mind. Por isso que nem mesmo que sozinho o samadhi não é capaz, né? Essa tranquilidade não é capaz de
purificar a mente e quebrar esse ciclo de karma. But the samadhi or the mental tranquilidade actually purifies the speech karma, because you're not talking. During the samadhi, the mind is not talking to itself. And so that's the speech. When the mind, you're thinking and talking to yourself, that is what is called the mental speech. Even though you're not verbally speaking, your mind is talking. So in samadhi, that mental talking subsides. So that's called the purification of the speech karma while you're in tranquilidade. Mas o que Samadhi é capaz de fazer, sim, é purificar o karma da fala. Porque quando você está praticando Samadhi, primeiro que você não está falando, mas mais do que isso, você não está com toda aquela conversação mental, não está com aquela fala mental, discurso mental que a gente tem o tempo todo. Quando a gente estabelece Samadhi, isso arrefece e dessa forma você é capaz de purificar o karma da fala. But again, just tranquilidade is also not enough. Mas não é o suficiente, só tranquilidade. But there's a lot of people that practice meditation just for the purpose of trying to get to the mental peace. Mas, sem dúvida, tem um monte de pessoas que praticam meditação com o único intuito de atingir essa pacificação. So there's a lot of meditations out there taught in the world today, just for people to get mental peace. Então tá cheio de instrutores de meditação pelo mundo todo aí para ajudar as pessoas a ter paz mental. Like concentrating on a candle flame or listening to some beautiful meditation music and so on. Or sitting in a sensory deprivation tank. And a lot of these things can help to bring the mind to a quiet place. Então tem um monte de técnica por aí, desde prestar atenção numa chama de uma vela, músicas bonitas de meditação, ou até tanques de deprivação sensorial, que a pessoa vai lá e busca desenvolver essa pacificação mental e até que consegue sim chegar nesse estado de tranquilizar a mente. But those methods don't necessarily bring the sabedoria. Mas esses métodos não necessariamente acompanham o desenvolvimento da sabedoria. And when you come out of that mental tranquilidade, the mind can start getting excited again, and the mind can then be overpowered by its urges and desires and aversions, and again to perhaps break the precepts. E o que acaba acontecendo é que após sair desse estado de tranquilização, a mente pode se excitar novamente, pode até acabar sucumbindo para essas vontades, esses desejos ou aversões que podem surgir novamente na mente. Por quê? Why is that? Because the roots of those thoughts and urges have not been purified. They've only been sort of pushed down. Então, por que isso acontece? Porque as raízes desses pensamentos e desses impulsos não foram removidos, eles apenas foram empurrados um pouco mais para baixo. It's like if you have a garden where you have a nice lawn. In America, everyone has nice lawns and you have to keep them mowed and they look very, very nice, grass, they keep it nice looking. When they have to cut it every week. Então, é como se você tivesse um jardim, né? Nos Estados Unidos é muito comum o pessoal ter na entrada, né, esses jardins todos bem bonitos e tal, feitos de grama, mas para manter bonito as pessoas têm que ir toda semana ir lá e aparar e deixar bonitinho. So when the grass grows
longer and gets weeds, then it looks ugly, doesn't look so nice, and the neighbors start complaining, why don't you cut your grass, cut your grass. E o que acaba acontecendo é que a pessoa deixa crescer demais, surge um monte de erva daninha, fica feio, e lá vem o vizinho reclamar, né? Ó, corta aí essa grama, tá muito feio. So you go out and cut your grass, and then it looks nice for a few days, but then it rains and some sunshine, and then it grows back again. They get ugly. E daí você vai lá, corta, passa lá o cortador de grama, fica bonito de novo, mas é só chover e bater um solzinho que cresce tudo de novo, fica feio de novo. And why is that? E por quê? Because the roots of the grass are still in the ground and are still alive. So when it gets rain and sun, it grows again. So we have to keep on mowing the grass. E isso acontece porque, é claro, as raízes ainda estão ali sob o solo e basta ter a chuva e o sol que elas vão crescer de novo. E o que a gente acaba fazendo é ter que aparar a grama continuamente. Basically, the growing of the grass means growing the Kobisa Haiva e ignorancia, the thoughts of io, mio, mina, I, me, and mine. Crescer a grama tem a ver com isso que o Bante falou. Huh? Crescer a grama, I just shortened the translation. Oh, okay. Comprende? Yes. Okay. That's the importance where the sabedoria plays its most important part. E é aqui que a sabedoria tem o seu papel mais importante. So the sabedoria is the deep insights, the meditation insights that come when the mind is in a state of concentration e pleine attention. Then sabedoria is seeing the fading away of the ego. Então, a sabedoria tem a ver com os insights mais profundos relacionados à mente quando ela está num momento de tranquilidade, de concentração, em que a gente pode notar o ego desaparecendo, arrefecendo. And it actually pulls out the roots of Kobisa, Haiva e ignorância. E isso que é arrancar as raízes da cobiça, raiva e ignorância. Like if you have a weed growing up in your garden and you just cut the weed off at the top, the weed grows back. But if you take a knife and you go down and you cut down in the soil and cut the roots, and you pull out the whole root and then throw it, then that particular weed does not grow back. Então é como no seu jardim, você tem uma erva daninha, você vai lá com a tesoura e corta só o topo dela, ela volta a crescer. Mas se você revira o solo, coloca uma faca no solo e revira até arrancar a raiz e jogar fora a erva daninha inteira com as raízes, aquela erva daninha em particular não volta a crescer. So that's the function of sabedoria, is to pull out the roots of Kobisa, Haiva e ignorancia, which are the roots of all the kama negativity. Então, a função da sabedoria é arrancar as raízes da cobiça, raiva e ignorância, que são, por sua vez, a origem, a fonte dos karmas negativos. And within the Buddhist system of meditation, sabedoria is cultivated by practicing the 4 foundations of mindfulness. E da forma que o Buda apresentou o seu sistema de prática de meditação, a sabedoria se desenvolve a partir da prática dos 4 fundamentos da plena atenção, sati. I think most of you probably have heard of those, or usually it's called vipassana meditation or insight meditation.
A maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre isso, sobre os 4 fundamentos da plena atenção, que muitas vezes são chamados de meditação vipassana ou meditação de insight. But it follows those 4 foundations of mindfulness, and especially the 4th foundation of mindfulness, and the development of the 7 factores de iluminação. E essa prática, ela segue os 4 fundamentos, né? Se dá pelo estudo dos 4 fundamentos da plena atenção, principalmente do 4º fundamento, que pode ser entendido como os 7 fatores da iluminação. And that is how one then is able to change the karma, even change your DNA, so it doesn't carry over into the future. Actually, our DNA is actually connected to karma too. Então, é desse modo que alguém consegue alterar o seu karma com essa prática e alterar até mesmo o seu DNA, porque o DNA está conectado com o seu karma também. Or genetic traits, Ou, digamos assim, esses traços genéticos. Everybody has the genes for good and for evil actions too. And they're turned off or on, at different times and for different people. These genes can be turned off or on. Usually they're on for most people who are not mindful, who don't practice mindfulness. Then the genes to repeat the actions stay on or gain strength and carry it over to the future. Então, esses genes, né, até no nosso nível genético, a gente tem genes que podem nos levar a praticar boas ações ou más ações. E a prática de plena atenção consegue influenciar isso, né, ativando ou desativando genes, por exemplo, ativando genes que levam a praticar boas ações, e o que as pessoas acabam fazendo é deixando esses genes que levam a praticar más ações ativos, né? E com as suas ações acabam até intensificando esses genes. But when you weaken and then purify the roots of cobiça, raiva, ignorância, then you actually can change those genes. So when they're passed on to the future, the gene for anger, the gene for whatever other negative things will be weak, will be weaker the next time. E o que você pode fazer com a sua prática é enfraquecer esses genes. Por exemplo, o gene que leva a ser uma pessoa raivosa, você pode enfraquecê-lo. E quando você leva ele adiante para o futuro, esse gene está indo de uma forma enfraquecida. And there's actually a scientific term, there's a branch of science, a branch of genetics now called epigenetics. Inclusive tem um ramo da ciência hoje em dia chamado de, eu não vou saber traduzir, mas epigenetics. And it focuses on this fact that one can change the nature of the gene, or to if it's on, to switch it off. Então, e é um ramo da genética, né, que busca estudar essa capacidade que uma pessoa tem de influenciar um determinado gene, no sentido, por exemplo, de inativar um determinado gene. See, in the old days, in the old science, they thought that everything was hardwired and you couldn't change your mind and so on. But now, with scientific research and so on, and they've discovered that they can actually be consciously modified and changed even while living. So that's a good advancement. But the Buddha and the ancient sages already knew about these things long ago.
Então, esse ramo da genética, né, da epigenética, muda esse entendimento antigo da ciência de que a gente não é capaz de causar mudanças significativas na nossa mente, né? Então, já existe um entendimento mais moderno de que a gente é capaz, sim, de causar essas mudanças na nossa mente. Não é como se tudo tivesse pré-determinado. E esse apesar de a ciência estar apenas começando a descobrir isso no tempo do Buda, né? Já se tinha entendimento mais claro disso. So we've been talking about purifying the karma because, again, most of the sicknesses and diseases and suffering that one experiences can be traced back to that accumulated karma, even from many lifetimes in the past, that, you know, even affect us in our genes up to this point. The propensity for getting certain types of sicknesses, diseases, or even the premature death, and so on. Então é nesse sentido que a gente fala, então por isso que a gente fala de mudar o karma, né? Porque a gente percebe que são esse acumulado de ações, né, que acabam levando a gente hoje em dia, por exemplo, até no nível genético, ter uma determinada propensão para uma doença, uma determinada propensão, inclusive, para morrer de forma prematura. Então, é por isso que a gente age nesse sentido para alterar o nosso karma. But what about overcoming death? Mas e em relação a superar a própria morte? Why are people afraid of death? Por que as pessoas têm medo da morte? Because they don't understand what's going to happen to them after death, or if they've led a bad life and have all kind of negative thoughts still in their mind and unfinished business, then they are afraid of what that is going to bring also. As pessoas têm esse medo porque elas não compreendem o que vai acontecer depois da morte, ou ainda porque elas cometeram uma série de ações ruins e têm pensamentos ruins e agora estão preocupadas no que isso vai resultar. But death is only for the ego, the I. Mas a morte é apenas a morte do ego, do eu, meu, pertencente a mim. And as I mentioned last night, meditation, we're practicing to prepare our mind for the moment of death. E como o Bhante já mencionou na noite anterior, a prática de meditação é uma prática de preparação da nossa mente para o momento da morte. By learning how to let go of even the thoughts of I, me, and mine, and to eventually be able to rest in that consciência pura, or the consciência no momento presente, the present moment awareness where the I does not exist or does not come up. Because the ego consciousness depends on the past and the future, is related to the past and the future. When the mind is in the present, the feeling of I and me disappears or gets weaker and weaker. A prática de meditação tem a ver com diminuir, arrefecer essa ideia do ego, né? Quando a gente estabelece a mente no momento presente, no aqui e agora, e a gente não divaga, não se perde em pensamentos de futuro, de passado, a gente desconstrói esse ego, porque o ego não existe no aqui e agora. Quando a mente está totalmente presente, não tem como o ego se manifestar. And it's the ego consciousness that is, also reborn. E essa consciência do ego que acaba renascendo. So the enlightened person essentially dies before they die. Então, essencialmente, o que uma pessoa iluminada faz é morrer antes de morrer. They experience ego death before the physical body death. Elas experienciam a morte do ego antes de experienciar a morte do corpo. And in the Dharma language, real death means ego death. E
na linguagem do Dharma, a morte verdadeira se trata da morte do ego. Because physical death, the mind is reborn, it's just like putting on another suit of clothes. You got a dirty pair of clothes or torn clothes, you can't wear them anymore, so you throw them away, you go in your closet, you pick out a new suit and put it on. So birth and death is something like that. Do ponto de vista do Dharma, a morte é só a morte do corpo, né? A mente vai renascer. Então, de certo modo, é simplesmente como se você estivesse trocando de roupa. Você está com uma roupa que está meio suja, está meio desgastada, já está velha, você vai lá no seu armário, troca de roupa, coloca uma nova. É isso que é a morte do corpo, do ponto de vista do Dharma. É isso que é o renascimento e morte. And not only from lifetime to lifetime, but even from day to day, you can change. If you gain some deep insight or change some habit, it's like you're a new person, the next day or week. You say if you stop smoking or you stop drinking or you stop swearing or you stop doing a lot of things, you feel like a new person. You're not the same person. So you've died to the old person. There's still a person there, but it's a different one. Changing. So you die to certain old habits, little by little. Então, isso não necessariamente acontece só de uma vida para outra. Isso pode acontecer de um dia para o outro. Se você deixa morrer alguns hábitos que você pode ter, se você para de fumar, você para de beber, para até de xingar, o que acontece é que você se torna uma outra pessoa. Então, a pessoa anterior morreu, deixou de existir, e agora você é uma pessoa nova. E desse modo, a gente pode morrer pouco a pouco em relação aos nossos maus hábitos e se tornar uma pessoa nova de um dia para o outro. So, friends, I think I might bring this talk to an end. I mean, a lot more perhaps could be said, but I just wanted to try to, explain, at least from the Dhamma point of view, the practice and about what we're up against in this world, about our karma and how we can, the practice of Dhamma helps us to, change that if we want to, and to learn how to weaken and eventually overcome the seeds of illness, sickness, old age and death. So I think we'll bring this, to a close. And I guess if there's some questions, there's still some questions left over. So we still have about half an hour we can spend with that. Então, amigos, o Bhante traz então essa conversa para o seu encerramento. É claro que poderia ter outras coisas para se falar sobre isso, sem dúvida, mas ele acha que ele conseguiu aqui apresentar o suficiente para que a gente pudesse refletir sobre como a gente pode entender o nosso karma e como isso nos influencia no dia a dia, e trazer a ideia de que a gente pode sim, de uma maneira ativa, enfraquecer os resultados desses maus karmas passados e diminuir as consequências e o sofrimento relacionado a eles, como, por exemplo, prevenir enfermidades, prevenir doenças, problemas relacionados ao envelhecimento e até a morte. E a gente tem aqui mais algum tempo, então vamos usar para fazer algumas perguntas, mais alguma meia hora, aqui tem algumas perguntas no chat. E a Patrícia tinha uma referente a ontem. A Patrícia pode falar, e daí depois eu sigo aqui lendo do chat em ordem. So there was a question I think Patricia wanted to bring up from yesterday. Yeah, but I'm not going to share the screen because it's a very short question. Okay? It's a what question? A very short one. Short one. Shorter the better. Okay? Bem curta, yes.
So, é possível reencarnar em outros planetas ou dimensões? Is it possible to reincarnate on other planets or dimensions? Reincarnate on another planet? Rebirth, yes, or dimensions. Yes. Well, Yeah. we don't use the term The- reincarnate. We use the term re-becoming, but nevertheless, anyway, yes, there are different realms even within the Buddhist cosmology. There are many types of realms of heavens, hells, hungry ghosts, and formless realms. There's consider 31 different places where the mind could be reborn. Not necessarily another planet in this solar system, but you know, if there was habitable life on some other planet, then it's well possible one could be reborn on another planet too. But Patrícia, qual que é o termo que não se usa? Não é, em vez de reencarnação, ele falou o quê? Rebecoming, mas a gente fala vir a ser. Né? Ah, já lembrei, desculpa. Então, o termo que se usa é o termo vir a ser, né? Rebecoming, vir a ser, que é o termo para renascimento que se usa. E do ponto de vista budista, existem outros reinos de existência, assim, né? Existem esses reinos de existência dos fantasmas famintos, ou reinos acima e abaixo do reino humano, e esses reinos, 31 reinos, que podem vir a ser, renascer, existem, mas não é necessariamente essa ideia de um outro planeta, né? Pode até, sei lá, se tivesse outros formas, se fosse possível uma existência, né? Como é que fala? Se tivesse as condições habitáveis em outro planeta, até poderia vir a ser, mas não é necessariamente nesse sentido de outros sistemas solares ou coisas assim. how many of you read the news that, you know, the United States had landed a rover on Mars, you know, last week, and they're hoping to find the evidence of life that might have been on Mars billions of years ago. There might have been life on the Mars. Vocês viram as notícias aí? Os Estados Unidos acabou de pousar um rover, né? Esses exploradores aí em Marte estão buscando evidências de que existiu vida lá em milhões ou bilhões de anos atrás. Of course, this is just speculation, but let's say that Mars could have been having life on it billions of years ago, and we might have been alive at that time because our mind goes back billions of years too in the samsara. So we could have lived on Mars, but then Mars, like everything else, stopped having life, and now this Earth got the conditions for life, and now people are reborn on this Earth. I mean, that's just speculation, but you know, it could conceivably be possible. Então, é claro que é tudo especulação, mas imaginem vocês que se há milhões ou bilhões de anos atrás existiu vida em Marte, pode ser que nós aqui tenhamos, de alguma maneira, tido uma vida em Marte também, tenhamos nascido naquele planeta, porque nós mesmos datamos de bilhões de anos, né, esses vários renascimentos que a gente teve. Então, pode ser que a gente tenha vivido em Marte, né, mas é tudo, é claro, um exercício de especulação aqui, mas que é concebível, sim, é possível que tenha acontecido. In fact, my own brother, his company makes laser beams, and they made the laser beams that are being used on that Mars rover to help detect traces of water that would have been on Mars many years ago. So he's very excited about that. Very cool.
Very cool. actually could discover. So that's just a side thing. Então tem uma coisa muito interessante que o irmão do Bante tem uma empresa que desenvolve lasers, e são os lasers dessa empresa do irmão do Bante que está lá no rover e que está buscando indícios de que houve água em Marte, né? Então com certeza é uma coisa que ele está muito empolgado, o irmão do Bante, sobre isso. Só um comentário aqui. Maybe they'll discover, oh, Bhante Rahula lived on Mars. Será que é isso que ele vai descobrir? Que o Bhante Rahula já viveu em Marte lá? Vai a notícia. Okay. Joking aside. Vamos lá. Então, eu vou ler aqui o chat, estou voltando bastante. So just first things first, Beatriz and Leonardo from Belo Horizonte that said that they received you so many times and they are so happy to have you here, and they are sending you their respects and gratitude for this retreat. Leonardo and Beatriz. Hola. I don't see you on the screen, but Não está te vendo, mas está mandando olá. Okay. So Ludmila Matos is saying, Bhante, how is it possible to live skillfully among people and a society that is filled with delusion or ego delusion and thinking about the past and the future all the time? well, it's not easy, but only with pleine attention e sabedoria. If you have that and you have the preceptos, you can find a way to live in the midst of these kinds of, negative thoughts and so on. Então, Bhante, como viver de forma hábil entre pessoas e sociedade em delusão de eu, passado e futuro? E o Bhante responde que não é fácil, mas se você tiver sabedoria e seguir os preceitos, é possível sim conseguir viver nessas condições. But there's one thing that might help. E tem mais uma coisa que pode ajudar. M&Ms. Sorry. M&Ms? Like, what is this? Like the chocolate? You know the M&Ms. I've told that so many times in Brazil. Alguém lembra aí dos M&Ms? O Cassiano parece que lembra. I think Cassiano could say it. Minutes of mindfulness. Meditação ok. minuto a minuto. Valeu. Sim, M&Ms, os meditações minuto a minuto. So maybe somebody can post that talk that I gave on the M&Ms, some years ago. But it means training yourself to stop every hour for 1 minute to let go of the past and future and bring your mind back to the body and just to feel the momento presente in the body, respirando in pé, expirando in pé, and just rest the mind back on the present moment for 1 minute, and then you start moving again, doing your activity, but you refresh your mindfulness every time. Even if it's just for 1 minute, every hour you do that, that will help you regain the mental balance. Então, o Bhante recomendou aí, se alguém puder até compartilhar essa palestra que ele deu aí sobre esses momentos de mindfulness, é uma maneira de você, pelo menos ao longo do seu dia, né, um dia atribulado, pelo menos por 1 minuto a cada hora, você parar e praticar mindfulness, plena atenção, de modo que você consiga atualizar, né? É quase como a gente fala mesmo assim, um reboot, resetar ali aquele momento para que você possa conseguir se conectar com o momento presente. Você faz isso de forma contínua, é uma boa prática que o Bhante recomenda, ensina sempre que ele está aqui no Brasil. Beatriz levantou a mão, acho que é a de Belo Horizonte.
Ai, desculpa. Eu só levantei a mão para falar oi para o Bante e não estou conseguindo tirar a mãozinha da tela. Hi, Bante. Yes, I didn't recognize you. How are you? Tudo bem. Tudo bem? I'm very glad to see you, to have your teachings again. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thank you. Where's Leonardo? Leonardo is here with me. We are in our country house, but he was not able to enjoy to the retreat, but he's sending his best regards to you. Did he go swim in that waterfall swimming pool we went to one time there? Sometimes he does. Okay, I don't want to get sidetracked. Anyway, give him my greetings. Thank you very much, Bante. A gente estava relembrando da piscina que ele aproveitou aí em BH, com a Beatriz e com o Leonardo, e a pergunta aqui do Juliano. Bante, quando consigo ter a experiência de estar no aqui e agora, não reagindo a nenhuma lembrança do passado ou a nenhuma preocupação com o futuro, essa experiência é interrompida, pois é como se a mente baixasse a guarda e não pudesse se distrair com o presente, e precisasse voltar ao seu estado de prontidão, de ficar na defensiva. Alguma orientação para superar esse obstáculo? Gratidão, Bante. So the question, Bante, is when I am able to have the experience to be here and now, not reacting to the past or to the future, many times this experience is interrupted because what happens is that my mind lower its guards, like fence off, and it can't connect to the present anymore. And it's almost as I have to come back to the readiness to stay alert and have to, I'm not able to stay on the present anymore. Any suggestions how to overcome this hindrance? Well, because it takes a long time to develop that ability to hold the mind in the present moment longer and longer. But being in the present moment doesn't mean you forget everything. I mean, ultimately, yes, but there's many degrees of being in the present moment. Então, o que o Bante diz é que, em primeiro lugar, é realmente muito difícil, você precisa de muita prática mesmo para conseguir manter a mente no momento presente de forma sustentada por períodos mais longos. E, por outro lado, também é importante dizer que você manter a mente no momento presente não quer dizer que você está desconectado de todo o resto. Sim, num nível mais avançado, né, bem mais profundo, tem a ver sim com se desconectar com o resto, mas isso acontece em níveis, e nesse estágio que a gente está desenvolvendo agora, estar no momento presente não tem a ver com se desconectar com todo o resto. You know, the more you can feel of the body, then you at least you have some connection to the present moment. There's a feeling of the present moment, but yet the mind still may have thoughts coming and going, thoughts of the past or the future, but it doesn't get lost into the thoughts. That some connection to the body helps you to not get totally lost into the thought, but you can still kind of think. 50% of your mind might be feeling the body, 50% might be aware or thinking about some thoughts. So the more you can feel of the body sensações, you can still do things and think and kind of be connected part way, and that will help you a lot, not getting totally sucked out into your thoughts. Então, é dessa forma que você está se conectando com o seu corpo, te ajuda nesse processo, porque você mantém essa conexão com o corpo e pode ainda assim estar notando que pensamentos surgem e desaparecem. Então é como se você estivesse equilibrando, 50% da sua atenção, da sua mente está ali
conectada com o corpo, e também outra metade, outros 50%, consegue ver esses pensamentos que vão e voltam. Isso é muito útil, é parte importante dessa prática, porque essa conexão com o corpo que vai te impedir de ser absorvido por esses pensamentos. Tem a pergunta da Ludmila que parece que eu já fiz, meio parecida. Legal o comentário do Juliano. Então, pergunta da Estia. Bante, no momento da meditação, pude notar como se outro self tomasse o controle. Esse outro self é a minha consciência ou trata-se de um mecanismo utilizado pelo ego para continuar existindo? So, Estia have this question. Bante, at the moment of meditation during the practice, I could notice as so another self took over control. This idea of another self, is it my real conscience, my real awareness, or is it like a trick by my ego to try to keep existing? Well, we do have kind of two dimensions of our mind. One is the ego-dominated mind. That means the mind that's just thinking about itself and, normal things. But at the same time, especially for people who are practicing Dhamma, you develop this background sabiduria, which is kind of observing what the ego is doing and able to interfere or to change that negative impulse, for example, that wisdom. So it's like something is there subtly behind watching. So some people might call that God, but we don't call it a God. We call it the conciencia, the sabiduria. So that starts working on you. You got two things working. You got your old self trying to do the old habits, but you got the wisdom mind there trying to help you to practice. Então, de certo modo, sim, pode-se dizer que na sua mente é como se houvessem duas dimensões. Por um lado, tem esse self, esse ego que a gente está acostumado, mas principalmente para aquelas pessoas que começam a praticar o Dharma, é como se alguma coisa de fundo ali estivesse desenvolvendo, né? E aquilo é a sabedoria se colocando, né? Como se tivesse um observador ali olhando o que esse ego está fazendo, esses impulsos surgindo e, de certa maneira, tentando interferir de algum modo, mudar esses impulsos. Algumas pessoas podem até falar, essa é a voz de Deus na minha cabeça, mas não é o que a gente fala, que não é assim que a gente entende no budismo. A gente entende isso como o desenvolvimento dessa sabedoria, que pode sim ter um papel importante em interagir com esses impulsos. And sometimes the old self wins out and we do something unmindfully, but other times the wisdom mind, the sabiduria, will win out, and you'll do the wholesome thing. So it's going to be like that until one reaches the very highest levels of enlightenment. It's going to be like that, going back and forth. Então, de certo modo, a gente tem esse eu antigo que vai acabar levando a gente para aqueles hábitos inábeis, para aqueles impulsos, vai fazer isso, e às vezes essa sabedoria, essa consciência que a gente está desenvolvendo vai interferir e ajudar a gente a equilibrar, e vai esse jogo de vai e volta durante algum tempo até que a gente consiga superar isso de maneira útil.
So, Estia, eu já acabei de fazer uma pergunta sua, vou colocar outra pessoa. Miriam Matias. Eu não tenho tanta preocupação com o que acontece depois da morte, mas mais com o evento. Meu medo da morte está mais relacionado com uma dor que eu possivelmente não aguente. Como melhorar esse aspecto mental? So Miriam Matias is asking, I don't have so many concerns about what happens after death, but I'm worried with the event itself. I fear the death, but more related with the pain that I could possibly not be able to, I can't stand the pain related with that. How to overcome this? Well, one doesn't have the fear of dying, but one has the fear of the pain that precedes the dying. Well, they're connected. Because the pain is not knowing the future, and when you overcome the pain, when you can minimize and the pain of the present moment, then the mind will also lose the fear of the future. Maybe she's talking about the physical pain related with death. This person is talking about the physical pain. I think so. I would say so. Yeah, well, as long as you're disturbed by the physical pain, that's also connected with the mind, and so you have to work on detaching oneself from the body, because you're still identifying with the body. This body, I own this body and it has pain, it's disturbing me. All of that is going back and forth in the unconscious mind. So the ego is still, being established. And so, one has to train oneself on learning how to, let go of the pain of the physical pains too, or at least develop equanimity toward the pain. You might not be able to totally let it go. But that's why a lot of people, the old people, when they die, they get put on automatic pain, in hospice practice. They put people on a pain drip. So it kind of minimizes the pain of the physical body for, some days before they die. But that's artificially, of course, but still that helps them not have so much physical pain when they're dying. So hopefully their mind can be in more mental peace. So that's a very common practice in the hospice care. The function of the hospice nurse is to administer gradual sort of time release pain control, especially people who have cancer and other bodily problems where the pain is very intense. They do that. Então o Bhante diz que uma pessoa que não tem medo da morte, do que acontece depois da morte, mas que tem medo da dor, da morte em si, essas coisas estão realmente conectadas, né? Então o que a pessoa acaba tendo que lidar é que, ao lidar com esse sofrimento relacionado ao momento da morte, ela está lidando com a morte em si, né? E daí eu trouxe para o Bhante a ideia de que, mas e se a gente vai falando num sentido mais físico da dor da morte, né? E daí ele traz a reflexão de que ao ter preocupação com isso, a pessoa tem que aprender a lidar melhor com a relação de ego que ela tem com o corpo, né? A gente acaba se identificando com o corpo, falando, esse corpo sou eu, esse corpo é meu, esse corpo pertence a mim, e é por isso que a gente acaba tendo esse apego e esse sofrimento relacionado a dores que ocorrem no corpo. Então a gente tem que aprender a lidar com isso e abrir mão dessa identificação, porque assim a gente consegue lidar melhor com esse sofrimento associado às dores que a gente sofre no corpo. E é claro que isso é algo difícil, né? Por exemplo,
nos hospitais, hoje em dia, é muito comum que as pessoas tenham esses aparelhos que ficam até gotejando analgésicos nas pessoas que estão aí no leito de morte, pessoas muito velhas, pessoas com câncer, para ficar administrando essa dor da pessoa, para que periodicamente ela receba esse anestésico, e isso ajuda ela a lidar melhor com a dor. Mas é claro que isso é algo artificial, né? A maneira que o Bante coloca aqui é que nós devemos aprender a lidar com essa dor do corpo, se desidentificando com ele, ou ao menos ter um sentido de equanimidade em relação a essa dor, porque é claro que é muito difícil abrir mão completamente das dores do corpo. Tem muitas perguntas aqui, so many questions. I'm following the order, estou seguindo a ordem aqui. Então, de novo, eu não estou lendo perguntas de pessoas que já falaram. I'll tell the people, when the pandemico is finished, you come here to visit here in the Estados Unidos to my center, and I'll answer your question. O Bante está falando que é só acabar a pandemia que a gente pode ir lá até o retiro dele, onde ele fica, né, nos Estados Unidos, que ele vai responder as perguntas de todo mundo. So no more time for questions, Bante? Well, if you have one more, short one. Mais uma, short one. What? Many people thanking you, happy for your talk, your teachings. Actually, I think people are just thanking you. Desculpa, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que consegue claramente me indicar aqui, ó, deixa eu ver. Porque eu não estou achando. Eu mandei no privado para você as perguntas, para ficar mais organizado. Ver se tem alguma que você não falou, acho que tem. Yeah, I can't really, see everybody and respond, but I just want to say that, I'm very happy to have this opportunity to share with you over this Zoom meeting. And, it's the second best. If I cannot come to Brazil, then to see all of you and to share the Dhamma with all of you. And I wish you all the best in your regular lives, as well as your life of the Dhamma, and to encourage you to, continue to practice the Dhamma and to get the benefit of that in your daily life. And maybe in the future, I would come to Brazil again once things settle down. And but we'll see. In the meantime, practice with your spiritual friends wherever you are, and learn how to balance your worldly life and the spiritual life. That's the real skill, is how to use the Dhamma to balance the inner and the outer. And each person going to be different. That's going to be different for each person, how they're able to balance these teachings of, Sila, Samadhi, and Panya in the practice. But the spiritual friendship and the Zoom, the medium actually is wonderful. This pandemic has offered a lot of opportunities for people to be able to participate in things like this that ordinarily they might not be able to. And so in that way, it's for some people, it's a blessing in disguise, because people are so busy, they'd never slow down. But this pandemic has forced them to slow down and force them not to go running around here and there, and learn to deal with being more alone and being more in the momento present.
Então, o Bante agradece muito aqui as falas de vocês, fica muito feliz por estar aqui também. Não podendo estar no Brasil, essa é a segunda melhor coisa que dá para acontecer, esse retiro online. Então, que bom que a gente pôde fazer, teve a oportunidade de praticar. Ele recomenda que a gente continue praticando com os nossos amigos do Dhamma, que a gente pode aqui usar essa ferramenta, que afinal é uma ferramenta até que é legal, a do Zoom. Ao menos essa pandemia trouxe algumas coisas aí, é claro que é um momento difícil, mas trouxe algumas bênçãos disfarçadas, ajudou a gente a usar algumas ferramentas, ajudou a gente a se conectar com pessoas que talvez não pudessem se conectar num ambiente físico, presencial de retiro, e a gente está aqui podendo conversar, e até que algumas pessoas acabaram aproveitando, né, tiveram a chance, a bênção de na pandemia, ao menos se recolher, gastar mais tempo consigo mesmo, sozinhas, e não estando por aí, jogadas pelo mundo, puderam ao menos se praticar e desenvolver um pouco mais, e que a gente continue aqui fazendo esses encontros. I do have one question. I want to know, is Luciana from Belo Horizonte? Is she listening there somewhere? Tell her to come onto the screen. I want to. Luciana de Belo Horizonte está aqui? O Bante tá aqui. Yes, she's here, Luciana Pereira. Fala alguma coisa, Luciana, que daí você vai aparecer para o Bante. Bante, how are you? Oh, Luciana, yeah. Hello, Bante. Hello. Thank you so much for the retreat. It was wonderful. I'm glad you could participate. How is your son? Is he married by now? Yes, we have, Yeah. we have a little girl. So he's fine. Everything is just fine. How is your sister? She's fine. Everybody's fine. good? Okay, great. Give them my greetings. I will. Actually, her Thank you. sister had a baby during a retreat that I was giving in Belo Horizonte way back in, I think, 96 or something like that. 97. Now my nephew is not 3. How old is he? 23. 23, yeah, 23. Yeah. Okay. Anyway, I don't want to bore the rest of the people with that. Pessoal, acho que é isso. Cassiano, você, não sei se a gente nem lembra da organização aqui, mas a gente tem uma fala de encerramento aqui. A Olga. A Olga, então. So, Bante, thank you very much. Olga will be giving a few words to close the retreat. And if there is anything else, you can guide us as well. So, então, por favor, Olga. Hi, Bante. Hi, Olga. Alô, pessoal. Eu vou falar em português, Ricardo. Você traduz, por favor. Então, o Bante é um amigo nosso de longa data. Vocês podem perceber como ele formou vínculos aqui no Brasil. E ele, inclusive, já morou no Brasil. Ele morou na SBB 3 meses. E a hora que você quiser que eu paro, viu, Ricardo? E eu tive a felicidade de morar lá durante esse tempo. Então, foi um dos períodos melhores da minha vida, porque a gente aprendia assim diariamente, de dia e de noite também, porque também dava palestras à noite. Nós tivemos algumas pessoas que estavam se preparando para se ordenar. E então o Bante também, eu acho que tenho certeza, mais de 40 anos já que ele é ordenado. Vocês imaginem como a riqueza, né, de experiência e de ensinamento que ele pode nos passar. Então, eu quero agradecer. Tá bom, pode falar, Ricardo. Ok. So Olga is very happy to be here with you, Bante. You are a long-dated friend from people in Brazil. You formed bond with people all around Brazil in your stays here. You including you stayed here, lived in Brazil for a few
for a few months, I guess. You lived in SBB, and there you gave talks, you taught us day and night, and even helped some novices that were training to become monks. So she's very happy to have you here, and you're 40-year-old or ordained monk. You have many wisdom to share with us. So she's thanking you so much, and she will have a few more words now. Sim, e uma das coisas básicas que o Bhante sempre ensina, e ele sempre insiste, é essa plena atenção no corpo, que é a base da plena atenção. E essa parte é comum ao yoga e ao budismo, a plena atenção ao corpo. Então, eu acho que esse ensinamento que ele nos deixou, quer dizer, como um dos principais, né? E para superar e fazer face à doença e à morte. Então, muito obrigada, Bhante. Obrigada em nome da Casa de Dharma, muito obrigada. So the base of the teaching that you have been giving to us all these years is the foundation of mindfulness of the body. So this is a teaching that can help us, that it's a bridge between the Buddhist teaching and the yoga teachings. And it's very helpful for us to be able to overcome sickness and death. So she's very glad that you had this retreat on this theme. And thank you again for being here with us in the name of all the people of Casa de Dharma and the organizers of the retreat. She's thanking you and closing this retreat. Thank you, Bhante. Yeah, you're all very welcome. I thank all of you for your participation, and hopefully we'll meet again one day, if not in person, in the Dhamma. Thank you, Bhante. Thank you. And don't forget, mindfulness a day keeps dukkha away. Então, não se esqueçam, Bhante agradece novamente, tem aquele ditado americano, uma maçã todo dia mantém o médico longe, e ele faz a brincadeira com plena atenção, todo dia mantém dukkha longe. Thank you, Bhante. Okay. Depois que o Bhante sair, eu vou falar mais umas palavrinhas. É que é a hora de almoço dele, então vamos liberá-la. Tá? We are freeing you to have your lunch and your meal. Thank you very much. Olga would like to give a few other words to the participants, but we don't want to have for you to have trouble with your meal. So, okay. Thank you.